Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Então, tá todo mundo aqui cansado de saber que o nazismo foi um regime ditatorial alemão e era comandado pelo Hitler, né? Que fazia algumas coisas assim que até Deus duvida, meu filho. Ele fazia cada atrocidade. Foi ele que iniciou a Segunda Grande Guerra Mundial, mas o que foi feito dele, o que aconteceu, ninguém sabe de verdade o que aconteceu. Mas olha só, tem muita coisa secreta até hoje na história do nazismo e tem coisas que ninguém vai ficar sabendo nunca mais. Uma coisa, por exemplo, são os diários do próprio Hitler, né? Porque o povo fica com medo de causar uma nova onda de extremismo, né? Não foi divulgado por causa disso. Mas a história do nazismo é cheia de detalhes e muitos deles acabaram se perdendo. Então hoje eu vou te contar 7 coisas que provavelmente você não sabia sobre o nazismo. Então, vamos embora. Então, na época que aconteceu, né, lá nos anos 40, o Hitler mandou construir vários campos de concentração que ele mandava os judeus. E esses campos de concentração eram de um trabalho forçado. E essas pessoas que não davam conta do trabalho, podia ser criança, idoso, eram tratados como lixo. E esses campos de concentração geravam muito lucro pro Reich. Por quê? Porque era tudo em cima de trabalho escravo. Mas um desses campos se destacava como o maior e o mais cruel de todos, né? E ele chegou a render 700 milhões de dólares, claro que é uma correção, para os dias de hoje, para o cofrinho do Hitler. Esse campo se chamava Auschwitz. Bom, mas aqui todo mundo já sabe até essa parte da história. Mas o mais interessante que provavelmente você não sabia é como esse campo de concentração foi descoberto, como é que ele foi liberado para o público em geral. Isso tudo foi graças a um soldado polonês que chamava Witold Pilecki. O que aconteceu? Ele foi enviado para esse tal campo feliz, né, que o pessoal falava que era o melhor lugar para os judeus, que oferecia uma condição de trabalho, aquelas condições medianas de vida. Eles mostravam isso tudo através das propagandas nazistas. E ele se voluntariou para essa missão, né, que era de reconhecimento e de levantar as maiores informações possíveis. Mas chegando lá, meu filho, ele teve uma das surpresas mais aterrorizantes da vida dele. Ele viu que lá as pessoas não comiam, as pessoas estavam se decompondo nas valas, todo mundo olhando com aquele olhar triste, sabe, pedindo ajuda. E ele conseguiu fugir de lá, né, e levou todas essas informações que mais tarde foram divulgadas. Se não fosse por esse cara, todo mundo só ia saber os horrores que aconteciam em Auschwitz depois da guerra, né? Então, esse cara ajudou bastante. Outra coisa que talvez você não soubesse é que os judeus entregavam os judeus durante a guerra. É, meu filho, o negócio era tenso. Porque muitos judeus que eram mais ricos e mais influentes trocavam favores com a guarda do Hitler. Eles trocavam informações de esconderijos inteiros de famílias, né, em troca da sobrevivência deles. Mas claro que essa proteção só durava até eles serem úteis, né? Depois eles eram tratados como qualquer pessoa. E uma dessas judias foi a Stella Kubler-Isaacson. Durante esses horrores do Holocausto, ela entregou mais de 3.000 judeus. A maioria dessas pessoas que ela entregou estavam tentando fugir de Auschwitz, né? Só que ela trocava essas informações por causa da família dela, né? Para ela ter uma segurança para a família dela. Mas mesmo depois de 1943, ela continuou sendo informante das tropas de Hitler, né? Mesmo depois de toda a família dela ser enviada para um campo de concentração. A gente só imagina como é que deve ser terrível você viver com o medo à flor da pele, né? Com uma arma na sua cabeça toda hora, você pensando sempre no pior, deve ser muito tenso. Uma das piores pessoas que fez parte do nazismo era o Josef Mengele. Quem que era? Era um médico que trabalhava lá no campo Auschwitz. Esse cara, ele foi responsável por vários experimentos com pessoas vivas e mortas. E eram coisas muito bizarras, entendeu? Não importa se era criança, adulto, idoso, não importava. E além dessas experiências, ele foi responsabilizado por torturar vários milhares de pessoas. E uma coisa estranha, mas interessante, né, é que ele era fascinado com gêmeos. Então muitas experiências foram feitas com eles vivos ainda. Pra você ter uma ideia, até injetar tinta de caneta azul no olho das pessoas, ele já fez. Mas uma coisa que talvez você não sabia é que esse cara fugiu. E ele fugiu e veio morar aqui no Brasil. Ele só foi descoberto lá no final dos anos 70, né, quando ele teve um mal súbito e morreu com afogamento. Isso aconteceu lá na praia de Bertioga. É claro que ele usava os documentos falsos, né, e tinha o nome de Wolfram Gerhard. Dizia no documento que ele era só aposentado e tinha 54 anos. E olha só, ele odiava morar no Brasil por quê? Por causa da miscigenação de raças. Ele não aguentava morar por aqui. As pessoas que trabalhavam próximas a ele, né, falavam que ele estava sempre de cara fechada e reclamando.
E disseram também que ele vivia morrendo de medo, né? Mas por que isso aconteceu? Porque lá na cidade, em São Paulo, né, uma judia reconheceu ele e gritou que ele era o próprio demônio. E se você estiver duvidando, o pessoal tem até prova que é ele mesmo. Eles fizeram até um exame com ossada, né, para verificar se era o cara mesmo e deu positivo. E outra coisa, esse exame foi feito lá na Unicamp, nada mais, nada menos pelo Badan Palhares, que supostamente, Badan, não sei se você tá vendo, mas dizem que você tem um envolvimento aí com o caso Varginha, né? Claro que é só, assim, uma história, né? Mas que a gente mostrou no Nerd Doc, se eu fosse você, eu ia lá ver o documentário que a gente fez sobre o ET de Varginha, que é sensacional, tá? Vai lá assistir. Toda vez que o Hitler alcançava um dos objetivos dele, né, ele dava aquela gargalhada com os amigos dele do Partido Nazista. Isso sempre acontecia quando eles eram confundidos com o Partido Comunista. Pois é, o nazismo nunca foi comunista. O Partido Nazista concorreu literalmente na porrada pelo poder na Alemanha nos anos truculentos, né, antes do Terceiro Reich. O Hitler descreveu isso no livro Minha Luta, que é tipo a Bíblia nazista, de 1925, que foi escrito por ele mesmo. Em um dos capítulos desse livro, que chamava A Luta com os Vermelhos, ele descrevia em detalhes como que o Partido Nazista sempre era confundido com os inimigos deles. E o povo mais rico alemão ficava injuriado deles terem escolhido a cor vermelha para representar o poder deles. Tem até uma parte no livro que o Hitler fala: quantas boas gargalhadas demos à custa desses idiotas e burgueses nas suas tentativas de decifrarem o enigma da nossa origem, nossas intenções e nossa finalidade. A cor vermelha de nossos cartazes foi escolhida por nós depois de reflexão e estudo profundo, com o bônus de atiçar a esquerda, de deixar eles revoltados e induzir que eles frequentassem nossas reuniões. Então qual que era a lógica dele? Era deixar os inimigos mais perto e lançar umas ideias, né, para confundir todo mundo. Então a ideia comunista deixava o Hitler maluco, né? Todo mundo que não era ariano, né, branquinho do olho azul, para ele não servia. Ó, essa aqui ainda é um grande mistério. Presta atenção, ó. Muita gente afirma com unhas e dentes que o Walt Disney era pró-nazismo. Pois é, e como o nome dele é muito forte, né, isso gerou uma polêmica, uma investigação, nada foi conclusivo. Algumas coisas foram encontradas realmente, né, do Walt Disney ter uma certa afinidade com as ideias do Hitler. Parece que ele frequentava alguns eventos e reuniões nazistas lá nos Estados Unidos por volta dos anos 30. Alguns documentos com lista de presença foram encontrados e muita gente jura de pé junto que ele fazia parte, sim. Todos esses achados e descobertas estão constando num livro de 2015 que chama Hitler's Doubles. E para piorar mais essa desconfiança, é comprovado que o Walt Disney hospedou um cineasta nazista na casa dele, que chamava Leni Riefenstahl. E claro que ele foi muito criticado por causa disso. E algum tempo depois, talvez por ele ter caído na real, ver o que era a verdade sobre o partido, qual eram os objetivos principais, ou até por medo de falir a empresa dele, né? Ele começou a fazer uma porrada de filmes antinazistas, tipo o Education for Death. The prince breaks the magic spell with a kiss. The beautiful princess is Germany. And the brave, handsome knight, you know who he is. Ou o filme do Donald, né, sonhando que era nazista. Ou também o deboche de Hitler. Ein Schnitzelbank der Ruben Sauerkraut, de Fluten. E é por isso que muita gente se pergunta qual que é a verdade nisso tudo, né? E é claro que eu sei a verdade. A verdade é que ninguém nunca vai saber de nada. Então, a religião cristã tem seu Deus, né? Os budistas têm o seu Deus, os muçulmanos têm seu Deus, os judeus têm o seu Deus. Mas o Hitler, ele não curtia muito essa ideia, não. Para ele, só tinha um Deus, que era ele. Então, o Hitler não era muito satisfeito com o poder da Igreja Católica no mundo. Para ele, o Papa era muito mais poderoso que ele por causa de quê? Por causa do poder da fé. Então, o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de se fazer um Deus. Ele começou isso pela Alemanha. Ele mandou substituir todos os crucifixos de igrejas e escolas por uma foto dele. Olha só. A ideia dele é que aos poucos o sentimento que o pessoal tinha por Jesus fosse trocado por um sentimento por ele. Esse cara era muito doido. E ele meio que deixou uma mensagem subliminar, né, trocando Jesus por ele. A grande intenção dele era acabar com todas as religiões do mundo e que tivesse só a que ele fosse um deus. E mesmo depois da morte dele, ele seria uma lenda para gerações futuras. Entende? Claro que o Vaticano ficou sabendo dessa história, né, e começou a acompanhar os passos do Hitler. Através de quem? Dos padres
padres e das freiras alemãs. E um dia o Vaticano decidiu denunciar essas intimidações e colocou para o mundo essas fortes ideias que iam contra os direitos humanos. O que aconteceu? O menino Hitler ficou bolado e reuniu com os generais dele para bolar um ataque ao Vaticano. A ideia era o quê? Levar as tropas pro Vaticano, prender o Papa, né? E sem que ninguém visse nada que tinha acontecido. E na segunda fase do plano, o que ia fazer? Ia mandar um exército bem vestido, né, com armas, para colocar a culpa da morte do Papa, da prisão do Papa, na máfia italiana e como se os alemães fossem os salvadores da pátria. Mas a ideia não se tomou forma por quê? Prioridades, né? A guerra estava chegando, isso aí ficou meio esquecido. Mas só que depois de vencer a guerra, né, ele ia colocar esse plano em prática, ia ser o novo Deus da Terra. Esse cara aí é danado. Então, muita gente acredita realmente que o Hitler morreu no final da guerra. Teoricamente, ele teria se suicidado, né, e foi enterrado ali perto do bunker dele, né, que é aquela casinha antibombas dele. Os russos encontraram os restos deles, né, levaram para a capital e expuseram por um tempo. O problema é que nunca deixaram investigar esses ossos. Isso abriu uma margem para todo mundo conjecturar, né? Inclusive, uma das histórias famosas é que ele teria fugido para a Argentina. De acordo com essa versão da história, o Hitler e a mulher dele, que chamava Eva, conseguiram fugir de Berlim. E supostamente eles fugiram num avião pequeno que deixaram eles num porto da marinha alemã. Diz a história que eles embarcaram num submarino, né, que já tinha a corte alemã, e que eles fugiram lá para a Argentina. Agora, olha só, as pistas que ele teria vivido ali são várias. Porque realmente vários submarinos alemães foram encontrados na Argentina e tem relatos de pessoas que até viram ele na Patagônia. Fora isso, né, uma casa idêntica ao do Hitler foi construída na Patagônia, no meio do mato e uma prainha, né, na beira de um laguinho. E essa casa tem um detalhe importante, porque o Hitler não podia pegar muito sol. Então, nessas casas europeias, né, a janela sempre era construída contra o sol. Uma coisa bem comum, né, porque toda casa é construída para absorver o máximo da luz solar possível, para aproveitar a luz. A casa da Patagônia também, ela é construída contra o sol. Além disso, né, uma senhora que trabalhou muitos anos nessa casa falou que o chefe dela era muito nervoso e só falava em alemão. E mais, né, ela escreveu igualzinho o Hitler, só que sem bigode. E olha só, pouco tempo atrás o governo russo contratou uma cientista francesa para analisar os ossos que poderiam ser do Hitler. Justamente por esse burburinho que todo mundo falava que poderia ter escapado o menino Hitler. Mas essa cientista chegou à conclusão que a ossada realmente é do Hitler. Tudo por causa da arcada dentária, né? Que batia diretamente com os autos escritos pelo dentista do Führer. Mas é aquele negócio, né? Tem várias coisas que abrem margem pra gente pensar. Mas eu quero saber o que você acha que realmente aconteceu. Bom, meu amigo, então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, é muito importante para mais pessoas verem esse vídeo, tá? Não deixe também, ó, tem vários vídeos aqui para você assistir. E qual vídeo a gente poderia fazer? Põe aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu quero saber. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima oportunidade eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!